Quando a gente fala em posicionamento, o que vem na sua cabeça? Posicionamento de um produto na prateleira do supermercado, o posicionamento do seu anúncio no Google, ou talvez até o jeito que a sua empresa aparece no Instagram. Tudo isso é uma forma de posicionamento. Mas posicionamento mesmo de marca, ela é muito além. E ela é uma percepção de valor. Ela é a forma com que o consumidor enxerga a sua marca. E o posicionamento, muitas vezes, é quem lidera a forma que o seu produto vai ser vendido, o valor que ele vai ser vendido, onde ele vai ser vendido, se vai ter promoção, se não vai ter promoção. Muitas empresas acham que quando o faturamento dá aquela estagnada, quando ele não consegue mais desenvolver aquele faturamento, não consegue mais alavancar e tudo mais, e aí não consegue cumprir metas, a empresa acha que é porque o comercial não está conseguindo vender, os produtos estão ficando estocados, o produto não está bom o suficiente, e aí eles começam a fazer promoção, a tentar fazer melhoria no produto, quando na verdade, às vezes é só uma questão de posicionamento da empresa. E outra coisa também, quando a gente fala em posicionamento da empresa, não é como a empresa vai se posicionar diante da política ou diante de algum assunto que esteja em alta, não. É a forma como a empresa vai passar a percepção de valor dela, do produto dela. A gente tem, por exemplo, alguns produtos que quando a gente olha para aquele produto, a gente já fala, caramba, esse produto aqui deve ser caro. Já aconteceu com você? De você pegar um produto e aquele produto ter várias características que você olha e fala assim, nossa, não vou nem perguntar o preço, porque isso aqui deve ser caríssimo. Porque é a percepção que aquela marca está passando para você. E aí, quando a empresa consegue fazer esse posicionamento, ela consegue começar a subir de novo, a faturar mais, a atingir metas. Então, o marketing, ele é muito importante para isso, para ele conseguir entender onde está aquele gargalo da empresa, para que a empresa consiga faturar mais, para que a empresa consiga elevar mais e atingir suas metas. Às vezes, o problema está até no time da empresa, no time comercial ou no time interno. Então, o marketing, ele deve observar muito justamente para ele conseguir entender onde pode ser ajustado ou quais os lugares que podem ser ajustados, além apenas de falar, não, vamos fazer uma promoção e vender. Porque às vezes o problema não está nem em questão de promoção e desconto, tá nessas outras questões mais internas, digamos assim. E as empresas precisam ter um direcionamento muito claro do que ela quer, precisa ter uma certeza de quem é o consumidor dela. Por isso que a gente fala muito conhecer o seu público-alvo. Porque quando você conhece o seu público-alvo de fato, você consegue entender as dores daquele consumidor, você consegue entender o que aquele consumidor está te pedindo e você consegue focar mais nisso. Tem um vídeo meu que eu falo sobre isso, eu vou deixar ele aqui em cima para que você possa assistir depois desse vídeo. Justamente sobre você escutar o seu público-alvo e saber entregar o que ele está te pedindo. Então isso é muito importante. Quando a gente fala em conhecer público-alvo, é exatamente isso. Não é você criar uma persona e falar, não, fulano é isso, a minha persona ela tem de 30 a 35 anos. Não, é justamente você saber as dores dele. Dove, por exemplo, fez isso. Dove antes era conhecida apenas como uma marca de sabonete. Conheciam ali, é uma marca de sabonete, legal, beleza. Só que eles queriam mais, eles queriam se posicionar de alguma maneira. E aí, ali por volta dos anos 2000, eles resolveram estudar o público deles, ver quem era o público deles, entenderam que a maioria eram mulheres, e aí começaram a estudar essas mulheres. Como essas mulheres se enxergavam, a forma que elas se viam, e viram que estava muito ligado à questão de autoestima. E aí eles pensaram, vamos criar uma campanha que a gente fale sobre a beleza natural das mulheres. Porque nos anos 2000, aquele auge, Victoria's Secret e tudo mais, corpo perfeito, magras, belas, não via nenhum defeito naquelas mulheres. E aí as mulheres começaram a se sentir com a autoestima muito baixa. Então Dove resolveu falar, opa, achei a dor desse público, que é o meu público-alvo, e vamos trabalhar com isso. E aí eles resolveram fazer aquela campanha que fez muito sucesso, que é a beleza real. É realmente falando sobre a beleza da mulher, falando que a mulher ela é bela por si só e tudo mais. E aí eles conseguiram se posicionar no mercado como a marca que enxerga a beleza real das mulheres. E com isso, eles conseguiram subir muito, eles conseguiram faturar muito mais, eles alavancaram as vendas deles. Apenas pela forma que eles se posicionaram. E se posicionaram como? Escutando o seu público-alvo. Agora imagine que a Dove vira e fale, ah, somos apenas uma empresa que vende sabonete, a gente, né, não tá vendendo mais que isso e tudo mais, mas vamos tacar anúncio aí, vamos fazer um monte de anúncio na internet, na televisão, vamos melhorar o nosso produto, colocar mais coisas no nosso produto, encarecer esse produto, porque a partir do momento que você tem que colocar mais coisas, você encarece aquele produto, e aí você vai começar a fugir do seu público-alvo. Eles iam criar um problema que não existiam por pensar
que estavam resolvendo o problema que não existia. Deu para entender? Eles simplesmente iam achar que o gargalo estava num lugar, quando o gargalo estaria no outro, e iriam investir tempo e dinheiro nesse aqui. E esse aqui, ó, ia continuar. Então, quando você começa a estudar, a entender toda a dinâmica, a entender o seu público-alvo, a ver quais são as dores, você consegue entrar exatamente na dor que a sua empresa está e acabar com aquela dor ali, para que você possa melhorar, desempenhar melhor. Então não é só focar em vamos fazer anúncios, vamos fazer isso aqui, vamos melhorar o produto. Você tem que fazer às vezes apenas uma campanha direcionada para o seu público-alvo. E isso é exatamente o que a gente chama de estratégia. Porque muitas vezes as pessoas ficam sem entender exatamente o que é uma estratégia. E eu também tenho um vídeo falando sobre estratégia, vou deixar aqui também, que eu falo exatamente o que é uma estratégia. Isso, esse exemplo que eu dei, nada mais é do que uma estratégia. É você olhar, analisar e falar, opa, vamos traçar isso aqui, porque a gente encontrou o gargalo e agora a gente vai melhorar esse gargalo. E não ir só ali, ó, na loucura, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. Outra empresa também que fez isso, essa questão de posicionamento, para poder melhorar, desempenhar, foi a Apple. A Apple ali nos anos 97, perto ali dos anos 2000, ela estava quase indo à falência. E aí o que eles perceberam? A gente precisa trazer algum produto melhor, algum produto que fale com o nosso público, alguma coisa com design mais bonito, com inovação, porque a gente quer ser essa empresa de inovação. E aí eles conseguiram subir de volta a empresa, porque eles souberam exatamente o que eles queriam, como eles queriam se posicionar e quais os produtos que eles teriam que trazer para se posicionar melhor. E aí, o resto da história a gente já sabe, né? Apple faz um sucesso danado. Eu, por exemplo, se pudesse, compraria todos os produtos da Apple. Então, quando a gente fala em posicionamento, é muito para você saber se posicionar, a forma com que você quer ser lembrado, com que a sua marca quer ser lembrada, mas também para que você consiga olhar para o posicionamento como algo que você tenha que melhorar a sua mensagem, ou como algo que você tenha que adaptar um pouco o seu produto de acordo com o seu público-alvo. É você saber enxergar todos os locais da sua empresa para que você entenda onde está o gargalo. Então as empresas, muitas vezes elas chegam e falam, tá, a gente precisa aumentar o nosso faturamento em 30% do que foi do ano passado. Beleza, você precisa aumentar. O que vocês fizeram? Quais foram as metas que vocês colocaram? Qual período? O que vocês estão fazendo de diferente do ano passado para que vocês consigam esse faturamento de 30% a mais? A gente mexeu no time comercial, a gente fez um treinamento com o time comercial porque a gente também faz anúncio. E os leads que vêm ali dos anúncios, a gente precisa que o nosso time comercial retenha eles. Então você precisa saber exatamente quais foram os gargalos, o que você tem que melhorar para que você consiga atingir aquela meta. E muitas vezes não é isso, não é você, vamos encher de anúncio aqui, ó, porque eu ouvi dizer que gestão de tráfego traz um monte de lead pra gente. A gestão de tráfego pode até trazer ali uns leads para vocês, mas será que esses leads são qualificados? Essa gestão de tráfego está sendo feita na forma correta? Está sendo segmentada da forma correta? Então tudo isso é uma maneira de você entender a sua empresa, de você entender os gargalos, encontrar os gargalos e também saber o seu posicionamento, como que a sua marca está sendo enxergada pelas pessoas, para que você consiga trazer os melhores resultados e também consiga ouvir os seus consumidores, ouvir o que eles estão falando, o que eles estão te pedindo, porque essa é a melhor maneira também de você conseguir melhorar tanto o seu atendimento quanto a sua entrega e também o seu posicionamento. A gente tem ali Burger King, McDonald's, que são fast foods, e aí o Subway também quer ser um fast food. Ele é conhecido também como fast food, comida rápida ali. Só que ele se posicionou como o quê? Como comida rápida, saudável. Já que a gente tinha McDonald's, todo mundo fala a questão de que McDonald's não é saudável, bababá, mas McDonald's já conseguiu ter o seu posicionamento ali, se posicionar já há muito tempo. E aí a gente tem Burger King, que Burger King, qual que é o posicionamento dele? A gente tem a carne de verdade grelhada, que é pra bater ali no McDonald's. E aí o Subway entrou e falou, opa, a gente também é fast food, só que nós somos saudáveis. Então eles conseguiram também se posicionar no mercado dessa forma. Eles não querem pegar as pessoas que vão no McDonald's, eles querem pegar as pessoas que querem comer saudável e de forma rápida. Então você também tem que entender que você não tem que atender todo mundo. Você tem que atender o seu público-alvo, você tem que entender quem é para que você consiga direcionar para ele. Quem atende todo mundo não atende ninguém, é aquela história de sempre. Então você tem que entender quem são essas pessoas para que você se posicione para elas. A gente tem Volvo, por exemplo. Volvo, eles têm um posicionamento de segurança. Quando fala em segurança, todo mundo lembra
de Volvo. Então você percebe que as marcas entenderam quem elas são, quem são o público-alvo delas, e aí se posicionaram de acordo com isso. Então eles seguem nisso. Subway, por exemplo, vai sempre seguir assim: somos fast food saudável. Não vamos colocar uma carne aqui estilo Burger King, porque a gente não quer roubar esse público, a gente quer o nosso. Mas a gente quer trazer cada vez mais pessoas que queiram comer saudável. Vamos continuar nesse posicionamento. Então é isso, posicionamento é você entender exatamente o público que você quer atingir e se posicionar daquela forma através do seu produto, através do seu atendimento. E aí você consegue o seu lugar dentro do mercado. Quando eu falo dentro do mercado, gente, não é dentro do supermercado, tá? É dentro do mercado todo. E aí você consegue esse lugar que é só seu, atraindo o seu público e melhorando e desempenhando cada vez melhor. Então eu espero que esse vídeo tenha clareado um pouco sua mente do que é o posicionamento de fato, de muitas vezes a gente tem uns gargalos dentro da empresa que a gente precisa analisar se aquele gargalo que a gente está olhando é de fato um gargalo, se não é outra coisa, para que a gente não invista tempo e dinheiro no lugar errado. Por isso que é tão importante a gente sempre ter um consultor de marketing, a gente ter um marketing que olhe para todos os lados, que entenda todas as partes de dentro ali da empresa e de fora também, que entenda consumidor e tudo mais, para que a gente consiga, de uma maneira mais assertiva, fazer as melhores estratégias também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei, para que eu entenda e para que eu traga cada vez mais melhores conteúdos para você. E se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever, para você receber os vídeos em primeira mão. Sempre tem vídeo aqui domingo e quarta-feira, falando sobre marketing, falando sobre empreender, falando sobre um pouquinho de cada coisa. Então não deixa de se inscrever, já manda também para aquele seu amigo que é empreendedor, já manda para uma pessoa que tem uma empresa, que tá querendo crescer, se posicionar no seu mercado. E eu vejo você no próximo vídeo. Beijo!